Bom, seguindo então para a segunda metade aqui da nossa aula de circuitos magneticamente acoplados, né? Vou começar a falar aqui do transformador, né? Transformador linear e depois transformador ideal. São os dois únicos casos que a gente vai analisar aqui, né? E que é o exemplo talvez mais clássico aí, mais usual de acoplamento magnético, tá? Bom, então o transformador, só para dar uma ideia do que é, né? O uso dele, né? Talvez seja o elemento do sistema elétrico aí, né? Do nosso sistema elétrico mais recorrente, né, desde a geração até a distribuição da energia. Por exemplo, na geração de energia, a gente tem as usinas hidrelétricas, por exemplo, o modelo mais tradicional aqui no Brasil, né, onde tem os geradores, né, por exemplo, usando a força da água aqui para gerar a energia elétrica, né, e desses geradores, né, normalmente os níveis de tensão, são níveis de tensão, geradores geram energia na ordem de algumas dezenas de kilovolts, né, então quando você gera energia aqui, você está na faixa de dezenas de kilovolts. Para poder transportar essa energia até os centros de consumo, né, as grandes cidades, né, normalmente se eleva essa tensão para algumas centenas de kilovolts, né, centenas de kV aqui, e com isso a gente consegue construir as tais das linhas de transmissão, né, que podem percorrer distâncias longas transportando essa energia, né? Então a gente gera no nível de centenas de kilovolts e transporta em centenas, né? Então o elemento que faz essa conversão aqui dentro da própria usina hidrelétrica é o transformador. Então já tem um transformador aqui dentro, digamos, colado junto à geração de energia elétrica. Então a gente transporta pelas linhas de transmissão até chegar próximo aos centros de consumo, né, os grandes centros urbanos, né, onde novamente a gente abaixa esse nível de tensão para algumas dezenas de kilovolts, né, que é o que a gente tem nos postes aqui, normalmente nas redes de distribuição de energia, né, e aí a gente pode, né, distribuir essa energia nos centros, né, através dos postes, enfim, através de redes subterrâneas, eventualmente, né. Então, aqui dentro dessas chamadas subestações, né, de distribuição, a gente também tem o transformador que, de novo, abaixa de dezenas de kilovolts para, perdão, de centenas para dezenas, né? Então, aqui ele levanta, aqui ele abaixa a tensão, né? Para não ter risco, né, óbvio, de transportar uma energia num nível de tensão tão alto aqui, né, dentro dos centros urbanos, né? Então, se a gente for ver, né, o transformador lá da subestação, o transformador das usinas, ele tem essa cara, que é um transformador de potência, né, um transformador grande, que serve tanto para elevar quanto para baixar a tensão. Aí quando a gente chega nos níveis de distribuição, que são os transformadores, por exemplo, mais comuns aqui no Brasil, no Paraná, né? No transformador de distribuição que fica no poste, né? Então ele recebe aqui de novo na ordem de algumas dezenas de kilovolts, por exemplo, aqui no Paraná é mais comum 13,8 kV, 34,5, 4,5 kV. Isso aqui é mais para a zona rural, mas enfim, são os níveis de tensão que a gente tem normalmente, tensão de linha aqui, né? É, no lado de alta tensão, e a gente abaixa então para níveis de tensão de 127 e 220 volts, que é o que a gente tem nas tomadas, né? Então, do lado de cima aqui dos postes, a gente tem esse nível de tensão de kilovolts, do lado de baixo dos postes aqui, né? Tá desenhado, mas aquelas quatro linhas que a gente tem normalmente na parte mais para baixo do poste, então são os níveis de tensão residenciais de 127 e 220 volts. Então, se a gente for olhar dentro das casas, a gente também tem transformadores, né? Por exemplo, para conectar eletrodomésticos, enfim, né? Também dentro desses elementos tem transformadores, né, ou eventualmente dentro das próprias placas de circuito impresso, né, já que a eletrônica em eletrodomésticos, né, ela também usa níveis de tensão na ordem de 5 volts, 3,3 volts, então a gente tem que baixar ainda mais, né, 127 e 220 até esse nível de tensão mais baixo da eletrônica aqui para ela poder operar. Então aqui também eventualmente vai ter um transformador, dependendo do tipo do eletrodoméstico, muda um pouco a característica do transformador, mas também ele está presente. Então, você veja a importância do transformador, que ele está presente desde da geração de energia até a ponta final aqui, né, dentro dos aparelhos. E o princípio de operação de todos esses transformadores aqui é o mesmo, né? Então, o princípio básico que a gente vai ver na aula de hoje serve para qualquer um desses transformadores. Claro que existem outras características que mudam, mas o princípio básico de operação é o mesmo, tá? Então, isso é só para demonstrar aí a relevância desse elemento, né? E agora a gente vai ver, tentar entender um pouquinho melhor como é que ele funciona. Eu vou começar pelo transformador linear. Então, o transformador linear ele vai usar exatamente o mesmo circuito magnético que a gente discutiu na aula passada, no vídeo anterior, né? A gente vai ter um lado
eu chamo de lado primário, né, onde a gente vai colocar uma tensão, né? Então, energiza o lado primário. Ele tem uma resistência e uma indutância primária, L1 e R1, corrente primária I1. Existe um acoplamento magnético entre a bobina primária e a chamada bobina secundária. E na bobina secundária a gente vai conectar a chamada carga ZL aqui. Coloca uma fonte no primário e coloca uma carga no secundário, tá? Então, já para vocês irem se acostumando com os termos, tá? Esse é o lado primário do transformador, esse é o lado secundário. Estou começando com o transformador linear, tá? Depois a gente vai falar do transformador ideal. Já defino um pouco melhor o que ele significa. Então, no primário vai a fonte e no secundário vai a carga, né? Então, de resto, basicamente é a mesma coisa. Tem um R1 aqui, um L1 aqui, um R2 aqui e o ZL, que é a nossa impedância de carga. E um acoplamento magnético entre o lado primário e o secundário, né? Então, elemento básico de um transformador. Então, o que é o transformador linear, né? É um dispositivo que usa o fenômeno da indutância mútua, usa o acoplamento magnético, né? Então, ele tem aqui, né, esse elemento como parte principal dele, né? Ele é geralmente um dispositivo de 4 terminais, né? Então, 2 terminais para o lado primário, como eu acabei de mencionar aqui, 2 do lado secundário, e existe um acoplamento magnético aí entre as bobinas do lado primário e do lado secundário. Então, a bobina que está conectada numa fonte é o lado primário, né, como a gente definiu, e a bobina que está conectada ao lado de uma carga é chamada de secundária. E as resistências, né, esse R1 e R2 que está aqui, normalmente a gente usa para representar as perdas das bobinas, né? Então, existe um enrolamento, né, com um determinado número de espiras, né? Quanto mais voltas, ou seja, mais espiras eu tiver, mais cabo eu estou usando, então maior é a resistência elétrica que eventualmente aquela bobina vai ter. Então, esse R1 e esse R2 servem para determinar, então, quanto de resistência ôhmica que eu tenho para construir a bobina do primário e para construir a bobina do secundário. Bom, então, o que caracteriza um transformador linear, além desses aspectos que eu acabei de comentar? Então, ele é dito linear se as bobinas são construídas, né, enroladas em torno de um material magnético chamado linear. O que é um material magnético linear para nós aqui, né, bem a grosso modo, né? Um material que tem a permeabilidade magnética constante, né, ou seja, ela não altera ali, dado o fluxo, né? Segue uma relação linear, perdão, em função do fluxo, né? Então, exemplos disso aqui é o baquelite, ar, plástico, madeira. Então, tem essa característica aqui de permeabilidade magnética constante. Bom, em termos de equacionamento, então eu vou comentar algumas coisas que são importantes aqui para o transformador linear. Depois isso aqui vai aparecer no próximo transformador, que é o ideal, que a gente vai ver, né? E em termos de parametrização, equacionamento, né? Então, o primeiro ponto importante aqui é a dita impedância de entrada, tá? Então, esse aqui é um primeiro parâmetro relevante que a gente precisa aprender a calcular aqui, né? Então, para isso, vamos considerar esse transformador linear que a gente tem aqui, né? Tensão no primário, carga no secundário. Se a gente fosse montar o equacionamento com as correntes dadas aqui, né? Usando o que a gente viu, aprendeu no vídeo passado, né? Então, o menos V aqui, R1 e 1, J ômega L1 e 1. Uma corrente está saindo pelo ponto aqui, né? Está saindo e 2 aqui, então teria um menos J ômega M e 2. Tá? Então, essa aqui seria a equação do lado primário. Do lado secundário eu tenho R2 e 2, ZL2, J ômega L2 e 2. A corrente está entrando pelo ponto aqui, então teria o mais aqui, né? No sentido da corrente, então fica menos J ômega M e 1. Isso aqui é da aula passada, tá? Se você tem alguma dúvida, então volta no material da aula passada aqui que você consegue compreender da onde que eu estou tirando esse equacionamento. Lembra que tem a história da fonte independente aqui, né? Estou resumindo ela aqui, né? Nesse termo e nesse termo aqui para tentar ir um pouco mais rápido para a gente focar no que interessa para essa aula, tá? Então, se eu for determinar então, o tal da impedância de entrada, esse parâmetro que é relevante aqui para o transformador, então o valor dessa impedância de entrada aqui é V sobre I1, né? Então, é quanto que a fonte está enxergando da impedância do lado primário, né? Então, se eu tivesse aqui, né, olhando para cá, né, qual que é a impedância que essa fonte está enxergando? Então, a impedância dessa fonte é basicamente dividir o valor dessa fonte de tensão pela corrente, né? E aí eu tenho essa impedância de entrada. Então é V sobre I1, né? V, se a gente for pegar aqui, ó, essa expressão que está aqui na primeira equação, né? R1 mais J ômega L1 I1 menos J ômega M I2, né? Então, se eu dividir todo mundo por I1 aqui, então esse cara cancela, né?
E aí, eu vou ter menos j ômega m I2 sobre I1, né? I2 sobre I1, eu posso pegar essa relação da equação de baixo aqui. Então, se eu for pegar essa relação e escrever I2 sobre I1, você vai ver que vai ficar exatamente esse termo que está aqui. Ômega ao quadrado, M ao quadrado, mais R2, dividido por R2 mais J ômega L2 mais EL. Tá? Então, combinando essas duas equações aqui, e sabendo que a impedância de entrada é dada por isso, eu consigo obter essa expressão aqui para a impedância de entrada do transformador linear. Tá? Então, o primeiro termo dessa expressão R1 mais J ômega ômega L1 é a impedância primária, a gente chama esse cara de impedância primária, do lado primário, né? E o segundo termo é devido ao acoplamento, né, entre o primário e o secundário, né? E é chamada de impedância refletida ao primário. Já vou falar mais sobre ela aqui, tá? Mas então esse termo aqui, o ZR, né, que é chamada de impedância refletida, que é toda essa parcela que está aqui, né? Ela é dada por esse termo aqui. Veja que isso tudo aqui é só combinar essas três equações, né? As equações de malha mais a equação de impedância de entrada que é dada por V sobre I1. Tá? Então, isso aqui dá a impedância refletida. Então, se eu quiser saber a impedância de entrada de um transformador, eu sei que, conhecendo os parâmetros R1, L1, o M, L2 e R2, e a impedância de carga que está conectada nele, eu posso determinar essa impedância total aqui usando essa expressão. Tá? Não precisa decorar isso daqui, né? Óbvio, você pode deduzir ela, né? E depois eu vou mostrar como que a gente usa isso aqui de uma maneira mais prática, tá? Mas, basicamente, esse é o caminho para determinar a impedância de entrada. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui só para a gente começar a exercitar, muito embora a gente não vai usar diretamente essa forma de resolução para o transformador mais prático, né? Então, vamos tentar ver como é que ficaria para esse caso aqui, ó. Quando eu tenho uma tensão de entrada de 50 com ângulo de 60, né? Z1 60 menos J100, então tem uma impedância aqui, não é só mais uma resistência, tem uma reatância capacitiva, né? Acoplamento de J5, Z2 é 30 mais J40 e ZL é 80 mais J60. Ele está perguntando então qual que é a impedância de entrada, né? E a corrente de malha dessa primeira malha aqui, tá? Então vamos lá, primeira coisa, a impedância de entrada, eu tenho a expressão para ela aqui, né? Eu tenho a expressão R1 mais J ômega L1 e tal, né? Mais toda isso aqui que é a impedância refletida ali, né? Então, como que eu faço para usar essa expressão para determinar a impedância de entrada, tá? Então, se a gente for pegar aqui, ó, eu tenho uma pequena modificação em relação à expressão original, que antes eu estava considerando só R1, né? Então, aqui agora, na verdade, como eu tenho uma impedância, eu vou trocar esse R1 aqui por Z1, tá? E a mesma coisa vale aqui no secundário, né? Onde eu tinha R2 aqui, né? Como eu tenho uma impedância e não mais uma resistência, então eu tenho que trocar isso aqui por Z2. Então, se a gente fizer isso, né? Vai ficar essa impedância Z1 mais J20, que é o J ômega L1, né? Que é o cara que está aqui. Mais ômega ao quadrado, M ao quadrado. Então, quanto que era o nosso ômega? Deixa eu ver se foi dado aqui. Ah, não falei explicitamente aqui quanto que era o ômega, né? Então, eu vou ter que assumir aqui, então, que o nosso ômega era 5, tá? Ah, não, perdão. Não preciso do ômega, porque o que eu vou precisar aqui é só ômega m ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui ômega... Opa, perdão. Ômega m ao quadrado, né? Tudo isso aqui é ao quadrado. E o meu ômega m está aqui, né? Que é o 5, né? Então, ômega vezes m tem que ser igual a 5. J ômega m é J5, né? Então, ômega m tem que ser igual a 5. Beleza. Então, não preciso do ômega. Então, meu ômega ômega m é 5 ao quadrado, né? Aí, J ômega L2 é J40, tá aqui 40, mais o Z2, que eu estou substituindo aqui, né? Mais o ZL. Então, se eu substituir todos esses valores aqui pelos valores que foram dados no slide anterior, né? Fizer a álgebra aqui, né? Isso é importante você conferir, né? Faça essa conta aí para checar bem, né? E também observe bem essa fórmula, compare com essa aqui para ver se você entendeu essa troca que eu fiz do R1, R2 por Z1 e Z2. E aí o valor final dessa impedância de entrada é 100.14 com ângulo de menos 53.1. Tá? Tendo essa impedância de entrada, eu sei que a minha Zin aqui, né?
é o V1 sobre I1, né? Então eu posso calcular quanto que é a corrente do primário. Então o I1 vai ser V sobre Zin, né? Eu acabei de calcular, o V eu tenho que é 50 com ângulo de 60, isso vai dar uma corrente de 0,5 com ângulo de 113,1 graus. Tá? Então, qual que é a vantagem de conhecer essa expressão da impedância de entrada? Que ela facilita algumas contas, né? Então, eu não preciso ficar resolvendo todas as malhas aqui, posso ir direto para determinar alguns parâmetros, caso meus parâmetros estejam mais relacionados ao lado primário, né? Depois a gente vai ver um jeito de generalizar tanto para o primário quanto para o secundário, né? Ver essa história de refletir a impedância das duas formas, mas já vai se habituando aí com essa expressão para impedância de entrada, porque ela é bem útil, ela facilita bastante as contas, né? De novo, não precisa deduzir isso aqui, né? Não precisa, perdão, decorar, né? Você pode rapidamente deduzir aqui, lembrar disso daqui se for o caso, né? Para eventualmente resolver algum exercício da lista, pode usar a expressão direta, não tem problema, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um jeito mais prático de obter ela e fica mais tranquilo, né? Não precisa deduzir isso aqui toda vez aí e não precisa se preocupar em guardar essa relação. Bom, então seguindo aqui, o transformador ainda linear, né? Também é possível, né, para simplificar um pouco a análise, né, ou para tirar fora a indutância mútua, né, a gente usar os chamados circuitos equivalentes em T ou Y, né, ou π ou delta aqui, né. Então, T e Y, né, são sinônimos, né, e π e delta também são sinônimos, tá? Então, como é que funciona isso daí? A gente faz uma troca, né, por exemplo, o circuito equivalente T aqui, né, ele passa a ser magneticamente desacoplado, né, onde eu tiro a indutância mútua, né, e as indutâncias L1 e L2 e troco por esse LA, B e C aqui, ele é T, né, porque ele tem esse formato em T aqui, né, e eu tenho essas indutâncias LA, LB e LC, e se eu tiver as correntes nesse sentido e as tensões com essa polaridade, o LA é L1 menos M, LB L2 menos M, LC igual a M, tá? Então, se eu faço isso aqui, eu posso tirar aquele miolo do transformador lá, onde tem a indutância mútua, né, e coloco isso daqui, né. Para o transformador linear isso é válido, tá? Se for um π, né, então eu faço o LA, LB, LC, eles mudam um pouco, né, considerando que as correntes têm esse sentido e as tensões têm essa polaridade, né, o LA vai ser dado por essa expressão, LB por essa e LC por essa. E também é uma alternativa, eventualmente, se você quiser usar isso aqui para resolver um outro exercício da lista, também pode, né, só para, digamos, se acostumar com essa notação. Mas, de fato, vocês vão ver que na prática ali, a gente vai acabar usando outras relações que daqui a pouco eu vou definir para o transformador ideal, tá? Que é o nosso caso mais recorrente aí. Mais próximo da prática, vamos colocar assim, tá? Bom, continuando então, agora eu vou começar a definir então o que, que é o tal do transformador ideal, né? E como eu acabei de dizer, esse é o caso aqui que se aproxima um pouco mais da prática dos casos mais recorrentes de transformador, os usos mais, digamos, que aparecem na prática, tá? Então, o que, que é o transformador ideal? O transformador ideal é aquele que a gente considera um acoplamento perfeito, né? O K igual a 1, né? Muito embora a gente possa considerar K próximo a 1, 0,98, 0,99, né? Como quase um transformador ideal, e eventualmente a gente pode aproximar como um transformador ideal para simplificar algumas análises, né? Então, o transformador é aquele que tem o K igual a 1, tá? Da relação da aula passada, né? Da relação de acoplamento K igual a 1, do último vídeo, tá? Não lembra? Dá uma olhada na equação lá, daqui a pouco eu já trago ela de volta. Então, o que que ele é? Ele é na forma mais básica, não é só isso, né? Mas na forma mais básica, então, são duas bobinas, de novo, né? Com dois enrolamentos, né? Cada bobina com seu enrolamento, com um grande número de voltas, número de espiras, né? E ambas em um núcleo de material ferromagnético, né? Com alta permeabilidade magnética. Então, devido a essa alta permeabilidade, né? Então, o fluxo de uma bobina, né, ele acaba percorrendo exatamente o fluxo que é gerado em uma bobina, ele percorre a bobina que está conectada nesse mesmo núcleo, né, caracterizando aqui um acoplamento perfeito, né. Todo o fluxo que é gerado em uma percorre a outra, tá? Então, o transformador ele é dito ideal se as bobinas tiverem reatâncias bastante elevadas, ou seja, L1, L2 muito alto e o acoplamento mútuo tendendo a infinito, né, um valor muito alto, né. Claro que na realidade esse valor infinito não existe, mas um valor muito alto aqui em relação ao restante do circuito já é suficiente, eventualmente, para a gente caracterizar ele como ideal, né? E eventualmente modelar ele como um transformador ideal. O coeficiente de acoplamento, então, nesse caso, vai ser considerado unitário, né?
E as existências do enrolamento primário e secundário são nulas, né? Se ele obedecer isso aí, então a gente está no caso transformador ideal. Tá? Então, olhando um pouco mais o que é o transformador ideal, né? Então, a gente vai representar ele por duas bobinas, dois enrolamentos, tá? Esse símbolozinho aqui, essas duas retas paralelas aqui, significa que esse transformador, então, ele é ideal, né? A gente vai usar o número de espiras, tá? Então já vai se acostumando que vai aparecer o número de espiras N1, N2 aqui e o ponto do transformador. Então a gente vai eliminar o acoplamento mútuo, vai passar a usar essa relação de espiras aqui, N1 e N2, para resolver os problemas. Já vou mostrar como, tá? Uma visão um pouco mais prática desse desenho, então eu tenho um enrolamento primário aqui, né? E um enrolamento secundário. Todo o fluxo que é gerado aqui nesse enrolamento primário vai para o enrolamento secundário, né? É, ambos os enrolamentos têm exatamente o mesmo fluxo, né? Então, o fluxo magnético circula por dentro aqui desse material ferromagnético. Então, esse negócio cinza aqui é esse material de alta permeabilidade, né? Então, esse material ferromagnético aqui que permite que o fluxo fique concentrado, né? Circulando por dentro aqui, né? E existem alguns aspectos construtivos do transformador que são importantes, né? Que a gente vai discutir um pouco mais talvez mais adiante do curso, né? Não exatamente aqui, mas, por exemplo, a área da seção transversal desse material, o comprimento médio aqui, né? Uma espécie de um perímetro aqui, né? Desse material ferromagnético, qual que é o valor da permeabilidade, μ, né? Tudo isso daqui vai ficar um pouco para depois na disciplina, tá? Na disciplina não, acho que até ao longo do curso, né? Aqui a gente não vai ter tempo para ver isso, né? E o que vai importar de fato para a nossa disciplina aqui é enrolamento, né? Número de espiras. Então a gente vai tirar fora todos esses parâmetros geométricos aqui, magnéticos, inclusive fluxos e tal, né? E tentar olhar somente para o número de espiras aqui, olhando o equacionamento com base no número de espiras, tensão e corrente elétrica. Isso vai ser suficiente, então, para modelar o nosso transformador no caso ideal, tá? Então, se a gente for voltar lá no começo da aula, lá onde eu mostrei todos os transformadores lá, todos eles são construídos basicamente com essa ideia. E, claro, não é só isso, né? Mas tem dois enrolamentos, né? Então, se a gente for olhar esse transformador aqui, ó, desse lado de cá estão os enrolamentos e essa parte preta aqui, ó, é o material ferromagnético. Mais ou menos como eu mostrei ali. Uma construção um pouquinho diferente aí, mas mais ou menos nessa linha, tá? Então, voltando aqui para o nosso equacionamento, se a gente for olhar aqui, então, o transformador, né, o que eu quero, então, agora é olhar matematicamente como que eu tiro fora a indutância mútua, né, como que eu arranco a indutância mútua, a indutância do primário e do secundário, e passo a usar só o número de espiras para modelar esse cara aqui. Então, eu quero trocar tudo isso daqui, ó, por uma relação de espiras N1, N2. Já vai se acostumando com essa notação, que é o que a gente vai usar aqui, tá? Então, isso aqui vai deixar de existir. O que vai existir, então, é o número de espiras primário e o número de espiras secundário. Tá? Então, vamos supor que a gente tenha esse circuito acoplado magneticamente e vamos ver como que a gente faria para tentar tirar fora isso daí. Tá? Então, o primeiro passo, eu vou escrever as equações do lado esquerdo, da malha esquerda e da malha direita. Tá? Supondo a corrente entrando por esse ponto aqui, a corrente entrando por esse ponto aqui, né? Então, eu vou ter menos V1 já no domínio fasorial para ficar mais fácil, tá? Aí eu tenho J ômega L1 e 1 mais J ômega M e 2. Mais porque está entrando pelo ponto aqui, então teria mais e menos aqui, né? Aí o V2 parecido, ó. Mais V2... Opa, perdão. Estou nesse sentido da corrente, né? Então é mais J ômega L2 mais J ômega M e 1. Porque, ó, a corrente entra pelo ponto aqui, então eu tenho mais aqui e menos aqui. Tá? E menos V2. Então tem aqui as minhas duas equações de malha, tá? O que eu vou fazer com essas duas equações? Primeiro, eu vou substituir aqui na segunda equação o meu I2, né? Então, eu vou pegar I2 dessa primeira equação aqui. Então, eu vou isolar o I2, isola o I2 e substitui ele na segunda equação aqui. Aí, eu vou substituir ele aqui. Se eu fizer essa álgebra, você pode fazer para conferir aí, né? Com calma. Eu obtenho essa expressão aqui, ó. V2 igual J ômega L2 I2. Então, tá aqui, né? Ah, perdão, é isolar I1, I1. Falei errado aqui. Esse cara aqui é I1. Isola I1 e substitui ele aqui embaixo. E aí eu substituo essa expressão do I1 isolado em cima por nessa parte aqui. Aí vai ficar mais MV1 dividido por L1 menos JM ao quadrado e 2 sobre L1. Tá?
Por enquanto, deixa essa expressão assim. Agora eu vou resgatar a expressão do K que eu comentei anteriormente, né? Então, eu tenho que o K é igual a m sobre raiz de L1 vezes L2. E o que acontece é que agora esse acoplamento ele é ideal, né? Então, no caso do transformador ideal, então esse K vale 1. Então, eu tenho que o m é igual a raiz de L1 vezes L2. Então, se o m é a raiz de L1 vezes L2, então eu posso substituir onde aparece m aqui por raiz de L1 L2, tá? Então, substitui aqui, né? Fica a raiz de L1 L2 V1 e m ao quadrado, então fica L1 L2 aqui, tá? Se a gente for rearranjar essa expressão aqui, ó, é possível simplificar bastante coisa aqui, ó. E aí, o que acontece é que esse termo que está aqui, ó, como o L1 cancela aqui, o L1 cancela aqui, ele fica menos J ômega L2 e 2, esse termo inteiro ele vai se cancelar com o que está aqui, ó. Tá? E aí depois eu só multipliquei por raiz de L1 em cima e embaixo aqui, né, para ficar nesse formato aqui, ó. Então fica V2 é igual a raiz de L2 sobre L1 vezes V1. Tá? Então a indutância do secundário pela indutância do primário. Como a indutância é um parâmetro que depende de aspectos construtivos e do fluxo, né? E como o fluxo é exatamente o mesmo e o aspecto construtivo da bobina primária e da bobina secundária é exatamente o mesmo, exceto o número de espiras, então a gente pode tirar essa relação de indutância e escrever isso em função do número de espiras, que é esse n aqui. Tá? Então o que é esse n, né? Esse n é um cara que vai dizer para a gente qual que é a relação entre as espiras do primário e secundário, que é a única coisa que muda de uma bobina para outra, né? E é a única coisa que vai alterar a indutância. Então, por isso a gente pode fazer essa troca aqui, né? Óbvio, não estou detalhando essa dedução, depois vocês podem olhar com mais calma, né? Mas, a grosso modo é isso, né? Eu teria que abrir a expressão da indutância de cada um aqui, mas, enfim, o único parâmetro que não muda de um caso para o outro o único parâmetro que muda, né? É o número de espiras, então ele é o responsável por alterar a indutância. E o que é esse n? Esse n, então, ele vai ser a relação entre o número de espiras no secundário e o primário. Então, 1 sobre n é n1 sobre n2, ou n é igual a n2 sobre n1. Tá? Então, basicamente, o número de espiras. Então, veja que legal essa relação que eu acabei de obter ali. Ó. Eu tenho que o V2 ele é igual a n, que é n2 sobre n1, vezes o V1. Então, eu tenho uma forma de obter a tensão no secundário, dada a tensão no primário, pela relação de espiras. Então, eu não preciso mais de o acoplamento magnético, eu não preciso mais do M, né? Conhecendo aqui, então, o número de espiras, né? Que vai ser sempre dado para um transformador ideal, então eu posso aplicar direto essa relação, que é muito mais simples e rápida, né? Eu não preciso ficar resolvendo o circuito com malhas aqui, fica um pouco mais simples, né? Bom, então, se a gente for estender um pouco essas relações, né, e tentar olhar aqui de uma outra maneira, né, a relação de tensão e corrente, então, pelo princípio de conservação de energia, a gente sabe que para um transformador ideal, né, o produto tensão-corrente do lado primário vai ser igual ao produto tensão-corrente do lado secundário, ou seja, a potência instantânea no primário é igual à potência instantânea no secundário. Então, a gente pode escrever isso em termos de fasores, né? Então, eu tenho I1 sobre I2 é igual a V2 sobre V1, em termos fasoriais, né? Como a gente acabou de definir, né? V2 sobre V1 é exatamente o N, né? Ó, se voltar aqui no slide anterior, né? V2 sobre o V1 é o N, né? Então, tem uma relação aqui tanto para tensão quanto para corrente, né? Então, quando o N é igual a 1, só um detalhe aqui, a gente chama esse transformador de isolamento. Por quê? Porque o nível de tensão no secundário vai ser igual ao primário, né? Então, ele só está isolando eletricamente o primário do secundário, né? Quando o N é maior que 1, a gente tem o chamado transformador elevador, porque o V2 vai ser maior que o V1. Então, lembra lá no caso da usina hidrelétrica que a gente precisa elevar a tensão, então a gente tem que ter um transformador com N maior que 1 lá, para poder elevar a tensão. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 kV, eu posso usar um transformador elevador para subir isso para 20, 30, 50 kV, né? Claro que isso vai mexer na relação de corrente, né? Então, tem que sempre respeitar essa formulação aqui, né? Se o N for menor que 1, então a gente tem um transformador abaixador, que é o caso do transformador usado nos circuitos eletrônicos que eu mostrei no início, né? Para diminuir a tensão lá dos 127, 220 volts para 20, 18, 12 volts, né? Níveis que se usam em eletrônica, né? Então, esses aqui são alguns termos importantes, tá? Então, só olhando um pouquinho mais para essa relação aqui, né? Então, se eu tenho
que I1 sobre I2 é igual a N, eu posso dizer que I2 sobre I1 é N1 sobre N2, que é 1 sobre N. Então, em resumo, eu tenho aqui, ó, relações de tensão e corrente que eu preciso aqui para o transformador ideal. Tá? Com isso, eu posso eliminar toda a parte de acoplamento magnético e resolver tudo por aqui. Tá? Bom, só um detalhe, né, que tem que tomar cuidado com o sinal, né? Então, de novo, como a gente tem o ponto, né, tem o ponto e tem polaridade aqui, a gente tem que tomar cuidado com essa questão aqui. Então, eu vou generalizar um pouquinho mais essas relações de tensão e corrente com esse slide que eu estou mostrando aqui. De novo, isso aqui é uma convenção, tá? Então, o transformador ideal tem o enrolamento primário, enrolamento secundário, não tem mais acoplamento magnético, o que tem é uma relação de número de espiras, no primário e no secundário. Então, está sempre N1 para N2, uma relação aqui, 2 para 1, 10 para 1, enfim, uma relação de número de espiras. Aí eu tenho a tensão do lado primário, tensão do lado secundário, com uma polaridade, cada um com o seu ponto, né, que é uma característica construtiva, tem que estar representada aqui. Corrente elétrica, entrando pelo ponto aqui, ou saindo pelo ponto, né? E aí as relações aqui embaixo. Então, o que importa aqui, né? Então, se V1 e V2 são ambas positivas ou ambas negativas nos terminais com o ponto, então a gente usa a relação mais N, mais N2 sobre N1. Caso contrário, a gente usa menos N. Então, por exemplo, aqui, ó, mais está no ponto, mais está no ponto. Então, V2 sobre V1 é N2 sobre N1. Mais está no ponto, mais está no ponto. Beleza, V2 sobre V1, N2 sobre N1. O menos está num ponto e o mais está no outro. Então, aqui é V2 sobre V1 menos N2 sobre N1. O mais está num ponto e o menos está no outro. Então, de novo, vale a relação menos. Se esse mais estivesse aqui embaixo, então aqui teria mais também. Então, ou os dois mais no ponto ou os dois menos no ponto, a gente usa mais N. Caso contrário, usa menos N. Para a corrente, se tanto I1 quanto I2 entram ou ambas saem no terminal com o ponto, então é menos N, que inverte, né? Caso contrário, é mais N. Então, se eu tenho a corrente entrando pelo ponto aqui e saindo pelo ponto, então aqui é mais. Tem a corrente entrando e a corrente entrando, então é menos. Entrando e saindo é mais. Entrando e entrando é menos. Então, esse slide meio que resume aqui o uso do transformador ideal. Então, vamos ver como é que ficaria aí um equacionamento aí para esse tipo de transformador. Vamos ver um exercício aqui, onde tem um acoplamento por meio de um transformador ideal, relação 2 para 1, que tem o dobro de espiras em relação a esse cara aqui, né? Então, só olhando aqui, ó, é N1 para N2, né? Então, tem aqui, ó, N1 espiras para N2 espiras. Então, tem 2 vezes mais espiras aqui do que aqui. Aí tem a fonte, tem a carga do lado secundário, tem o acoplamento entre o lado primário e o lado secundário, tem o acoplamento elétrico também aqui, já que existe uma conexão, né? Então, o que acontece aqui na malha da esquerda, em termos de corrente elétrica, vai influenciar aqui, né? Não só magneticamente, né? E aí eu vou usar, então, essas equações agora do transformador ideal para tentar resolver esse problema aí. Então, vamos lá. É só reescrever o desenho aqui e vou puxar aqui a malha da esquerda. Já vou resolver essa malha da esquerda aqui, tá? A gente já vai ver as relações do transformador ideal, mas vamos resolver primeiro essa malha da esquerda. Então, por análise de malha, né? Menos 120 com ângulo de zero, mais 20 vezes I1, mais V1. Veja que eu não estou usando a impedância aqui, ó. Já estou fugindo da impedância, né? Mais V1, mais 30 vezes I1 menos I2. Aqui minha equação da malha da esquerda. Se eu for reescrever essa equação, eu vou ter 51 menos 32 mais V1 igual a 120. Três incógnitas, né? Vou para outra equação da malha da direita. Menos V2 mais 10 I1 mais 32 menos I1. Então, se eu for reescrever isso aqui, eu vou ter menos 31 mais 42 menos V2. É um pouquinho diferente do que eu falei, mas bom, a álgebra vai resultar exatamente na mesma equação. Tá? Então, tenho I1 e 2, V1 e V2. Tenho 4 incógnitas. Da onde vêm as outras duas equações que eu preciso para fechar 4 equações e resolver esse sistema aqui? Vem das relações do transformador. Então, se o V1 e V2 são ambas positivas no ponto ou ambas negativas, é mais N. Caso contrário, é menos N. Então, como um está no mais no ponto e o outro está no menos, então é menos N, né? Então, eu tenho que V2 é igual a menos N1 sobre N2 vezes V1. Tá? Então, só puxando a relação ali do slide anterior, né? Então, tem menos aqui. Beleza, tem mais uma equação. Aí, para a corrente. Se tanto I1 quanto I2 entram no ponto, é menos também. Então, está entrando e lá em cima está entrando. Então, também é menos. Então, eu tenho que I2 é
menos N1 sobre N2 vezes I1. Então, veja que eu só estou puxando a relação do slide anterior aqui, né? Esse slide aqui. Então, no caso da tensão deu negativa, V2 sobre V1 igual a menos N2 sobre N1. Então, estou nessa relação aqui. E na relação de corrente também estou na relação negativa. Vou pegar essa daqui, né? Os dois entrando, né? 2 sobre I1 é igual a menos N1 sobre N2. Tá? Bom, então aqui eu tenho 4 equações, 4 incógnitas. O que eu quero, que o meu exercício estava pedindo, deixa eu ver o que era. A potência fornecida ao resistor de 10 ohms. Então eu preciso calcular basicamente o I2, tá? Então, se eu preciso calcular o I2, claro, você pode resolver esse sistema aí, determinar V1, V2 e 1 I2. Mas o que importa é que o I2 vai dar menos 0,7272 amperes. Tá? Aí se eu quero a potência em cima do resistor 10 ohms, né? Considerando que isso aqui esteja, então, em RMS, né? Tá tudo em RMS porque foi dado aqui, né? Forçado ser RMS aqui, né? Então, RI ao quadrado vai dar 5,3 watts. Tá? Essa é a potência em cima do resistor. Então, qual que é a novidade aqui? É tirar fora o acoplamento magnético, usar as relações do transformador que estão aqui, né? Tomando cuidado, claro, com a polaridade e tal, né? Não uso mais a impedância, o acoplamento magnético e nem as impedâncias L1 e L2, eu uso direto tensões e correntes. Então agora sim fica tudo em termos de tensão e corrente e a única coisa a mais que eu preciso é a relação de espiras que é sempre dada no transformador ideal. Tá? Vou só estender um pouquinho mais essa análise do transformador ideal, mostrar mais uma forma de resolver ele, tá? Não precisaria, mas enfim, vou dar mais essa opção para vocês, falar um pouquinho mais sobre a impedância de entrada agora no caso do transformador ideal. Porque eu sei que esses conceitos vão ser importantes depois para vocês, então é bom já ir se acostumando. Então tudo que eu vou falar de agora em diante é mais uma forma de resolver o transformador ideal, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a potência. Então a potência do transformador ideal, se a gente for levar em conta a potência complexa, né? Está colocada aí nesse slide, né? Meu caneta sumiu aqui. Ah, não, tá, beleza. Então, vamos considerar que a potência complexa do lado primário, né? Então, ela é V1 vezes o conjugado da corrente I1, né? Então, se a gente for usar as relações que eu acabei de falar, né? Eu posso tentar escrever isso do lado secundário, né? Então, do lado secundário, V1 vira V2 sobre N, né? Do lado secundário, a corrente é N vezes I2, né? Em termos de conjugado aqui, esse N cancela com esse N, fica V2 sobre o conjugado complexo de I2, que é o S2. Então, a potência do lado primário, do lado, né, tanto em termos instantâneos quanto em termos de potência complexa, é a mesma coisa. Então, S1 é igual a S2. Bom, dito isso, então, a gente pode concluir que não tem perda de potência e é isso que caracteriza um transformador ideal. Tá? Uma das coisas que caracteriza o transformador ideal. Claro que na prática isso não existe, mas tem transformadores que podem chegar muito perto dessa característica de operação. Aí, de novo, vou retomar a questão da impedância de entrada. O que é impedância de entrada? Né? Então, a impedância de entrada é o V1 sobre I1. Antes a gente escreveu tudo isso em termos de acoplamento magnético, aparecia o N, né? O M, perdão. M de macaco, né? E agora, então, não preciso mais, né, do acoplamento magnético, eu posso escrever tudo em termos de relações de transformação, né? Então, se eu tenho V1 sobre I1, escrevendo para o lado secundário, né, e aplicando as relações de transformação, eu vou ter 1 sobre N ao quadrado, V2 e 2. Então, são duas formas de enxergar a impedância de entrada, tá? Lembrando que as relações que eu estou usando aqui, então, são essas, né? Só para não perder da onde que veio, né? Então, como eu sei que o V2 sobre I2 é a impedância da carga, né? Então, é o ZL que eu tenho lá na carga, né? Então, eu posso escrever a impedância de entrada como a impedância da carga dividido por N ao quadrado. De novo, é como se eu estivesse refletindo a impedância do secundário por primário, né? E a impedância total, então, seria a impedância da carga dividido pelo N ao quadrado aqui, né? Então, esse aqui é a característica do transformador ideal, né? Considerando que eu não tenha perdas, né? Então, não tem nenhuma impedância em série lá no primário, no secundário. Então, essa aqui é a expressão para a impedância de entrada. Tá? Então, bem mais simples, bem mais fácil de guardar do que aquela primeira que a gente viu com o acoplamento magnético. Né? Bom,
Então, considerando que eu tenha esse transformador ideal aqui já num caso um pouco mais genérico, tá? Vou tentar detalhar o que é essa história de refletir a impedância aí de uma maneira mais metódica, tá? Então, vamos considerar que eu tenha tensão da fonte VS1. Agora, vamos colocar uma impedância aqui para ser um pouco mais genérico, tá? Nossa definição. E vamos colocar aqui um transformador ideal, 1 para N, tá? V1, V2, transformador ideal, né? Aí tem uma impedância também no secundário, Z2, e para ficar bem genérico mesmo, vamos considerar que tem até uma fonte aqui, um VS2 aqui no secundário, tá? Vamos tentar ver o que é essa história da impedância refletida aí, né? Ou impedância de entrada do transformador, qualquer elemento aqui, né? Olhando para esse circuito aqui. Então, vamos lá. Então, o que eu quero fazer é a tal da reflexão da impedância, por exemplo. Transferir o que está acontecendo no secundário para o primário para facilitar a análise. Eliminar o transformador ideal e ficar com um circuito puramente elétrico, sem acoplamento magnético. Uma outra forma de resolver. Eu já falei de uma, agora eu vou mostrar outra. Então, o que a gente vai fazer? Refletir o lado do secundário para o primário. O que eu tenho que fazer para obter essa reflexão? Então, a gente vai obter o equivalente de Thevenin entre os terminais A e B. Então, a gente vai pegar tudo que está aqui, ó, essa parte do circuito, daqui para cá, e vai escrever isso aqui por meio de um equivalente de Thevenin, fonte de tensão em série com uma impedância. Então, a gente vai obter o VTH com o circuito aberto aqui, né? E o ZTH colocando uma fonte de tensão, como se fosse uma fonte dependente, né? Como se fosse o caso que tem fonte dependente, para ficar mais fácil de obter o ZTH, já que vai ficar o transformador aqui fica um pouco mais encrencado, né? E aí a gente vai substituir todo esse cara aqui por uma fonte de tensão em série com uma impedância, né? Então, todo esse cara aqui entre os terminais A e B vai virar isso daqui, né? Então, vai ter um ZTH, que a gente já vai ver como que calcula, e um VTH, eu também vou mostrar como que a gente determina ele, tá? Vamos lá. Coloquei de novo o circuito aqui, vamos começar com o VTH. Então, o VTH, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os terminais A e B e vou deixar eles em aberto, né? Então, abrir aqui, né? Então, tenho terminal em aberto aqui, minha corrente I1 vai ser nula, né? Então, se a minha corrente I1 vai ser nula, então tudo que acontece no secundário vai ficar em função de I1 aqui, que é zero, né? E a minha tensão VTH aqui é o próprio V1, né? Então, se eu for escrever esse equacionamento, I1 e I2 vão ser zero, né? Porque como eu não tenho corrente no primário, eu não vou ter tensão induzida no secundário, não vou ter corrente no secundário. Então, isso significa também que o V2 vai ser igual ao VS2, né? Então, se eu não tenho queda de tensão aqui, a tensão que está em cima dessa bobina aqui é o próprio VS2. E o VTH é igual a V1, né? Como eu falei, está em aberto aqui, né? V1. E aplicando a relação de transformação, eu sei que o V1 é igual a V2 sobre N. Como o V2 é igual a VS2, então VS2 sobre N. Então eu tenho que o VTH é o valor desse VS2 aqui dividido por N. Tá? Então já determinei o VTH. Agora o ZTH. Então o ZTH eu vou pegar, vou tirar esse lado esquerdo que está aqui e vou colocar uma fonte de tensão, com ângulo de zero, e vou anular as fontes independentes. Então anular as fontes independentes é colocar em curto essa fonte de tensão aqui. Então eu fico com esse circuito aqui, ó. Tem sendo colocado aqui no primário e corrente 2, Z2 aqui para o secundário. Eu quero saber quanto que é o ZTH. O ZTH vai ser o V1 dividido por I1. V1 é 1 com ângulo de zero dividido por I1. Ou, aplicando relações de transformação, vai ser V2 sobre N dividido por N vezes I2. Então, estou usando as relações para o lado secundário. E isso aqui, V2 sobre I2, é o Z2, né? A impedância que eu tenho aqui, dividido por N ao quadrado. Então, o ZTH pode ser o Z2 por N ao quadrado. Então, fazendo isso, eu posso tirar fora o transformador ideal. Então, eu vou reescrever o circuito dessa maneira aqui, né? E tudo que está entre os terminais A e B eu vou substituir pelo equivalente de Thevenin. Quem que é o equivalente de Thevenin? É esse cara que está ressaltado aqui. Sendo que ele tem um VTH de VS2 dividido por N e um ZTH de Z2 por N ao quadrado. Então, para eu refletir lá do secundário para o primário, basta eu fazer isso daqui. E aí eu posso resolver um circuito com uma malha única aqui, né? Sendo que a tensão que eu vou ter entre o A e o B aqui é o V1, né? Se mantém, tá? É a única regrinha que tem que tomar cuidado aí. Então, qual que é o resumo da história? Então, a regra geral para eliminar o transformador e refletir o circuito secundário para o lado primário é dividir a impedância secundária por N ao quadrado
dividir a tensão secundária por N e multiplicar a corrente secundária por N. A corrente eu nem falei aqui, mas estou deixando ela também, seria possível, tá? Se você quisesse aproveitar a relação da corrente. Mas tudo bem. Se for fazer o inverso, ou seja, refletir do primário para o secundário, então a gente inverte um pouco, né? Então a regra é multiplicar a impedância primária por N ao quadrado, multiplicar a tensão primária por N e dividir a corrente primária por N para obter o que seria o primário aqui, né? Refletido ao secundário. Então eu mantenho o secundário, os parâmetros do secundário, e mudo a tensão primária que vira N VS1 e a impedância que vira N ao quadrado Z1. Tá? Mais uma forma aqui de poder resolver esse circuito do transformador. Tá? Então, tem várias formas aqui, né? Vou tentar fazer mais um exercício aqui mostrando como a gente pode usar essas informações aqui. E aí, para a resolução dos exercícios, eu deixo a critério de vocês identificarem o que vocês acharem mais fácil de manipular. Tá? Então, a gente tem esse exercício aqui, tem um transformador ideal, e tem o caso mais genérico aqui, né? Fonte de tensão e carga só no secundário. Ele quer a corrente da fonte do primário, ou seja, esse I1 aqui, né? A tensão em cima dessa carga, o V0, e a potência complexa fornecida pela fonte. Então, como a gente vai resolver esse exercício aqui? Veja que poderia aplicar uma equação de malha aqui, uma equação de malha aqui, aplicar as relações de transformação e determinar tudo, né? I1, V1, I2, V2. Beleza, dá para fazer isso, igual a gente resolveu o último exercício, não tem problema. Mas eu vou tentar usar aqui outras relações. Por exemplo, a impedância de entrada, que eu acho que é uma boa para vocês se acostumarem com a notação. Então, vamos lá. Então, a impedância de entrada, a primeira coisa que eu vou fazer é refletir o secundário para o primário. Então, vou refletir a impedância do secundário para o primário. Como que eu faço isso? Pego a impedância e divido por N ao quadrado. Então, 20 por N ao quadrado, né? O N aqui é 1 para N, né? Então, eu tenho 1 para 2, o N é 2, vai ser 4, ZR é 5 ohms. Tá? Aí, como que fica a impedância de entrada? É a própria impedância que eu já tenho no primário, mais essa impedância refletida. Então, vai ser 4 menos J6 mais 5. Isso aqui vai dar em coordenadas retangulares 9 menos J6 e aqui em coordenadas polares. Tendo Zin, eu posso calcular o I1, né? Quem que é o I1? O I1 é a tensão de entrada pelo Zin. Então, vai dar 11,09 e 33,69. Não esqueça de conferir essas contas aqui. Então, eu já determinei uma das coisas, né? Vejo que é um pouco mais rápido, né? Um pouco mais direto usar a impedância refletida, por exemplo, né? Para calcular a corrente primária. Então, aí eu posso usar uma relação de tensão e corrente, né? Por exemplo, usar a relação de corrente do transformador ideal. Então, se tanto I1 quanto I2 entram pelo ponto, eu tenho menos, né? Se uma está entrando e outra está saindo, então eu tenho mais N. Então, eu estou no cenário aqui de menos N, né? Porque as duas estão saindo pelo ponto, né? Então, eu tenho que 2 é igual a menos 1 sobre N vezes I1. Como eu calculei I1 e eu sei que o N é 2, né? Então, vai ser menos meio vezes I1. Só dividir por menos meio esse 11,09. Menos 5,545, né? Com o mesmo ângulo. Então, se eu tenho corrente I2, agora eu posso calcular quem é o V0, que é outra pergunta do problema, né? Então, o V0 é 20 vezes I2, porque é a queda de tensão em cima desse resistor de 20 ohms. Está aqui o valor, né? Veja que eu troquei o ângulo, tá? Então, eu mudei o sinal do ângulo para deixar mais aqui. Então, só somei 180, tá? Um detalhe para você perceber quando você estiver fazendo a sua conta ali, né? E aí a outra pergunta que o exercício pede é a potência complexa da fonte. A potência complexa da fonte é a tensão de entrada vezes a corrente conjugada complexa aqui, né? Então a corrente eu calculei, que era 11,09, 33,69. Então se eu fizer essa conta, eu tenho a potência complexa da fonte em volt-ampere. O que eu fiz de diferente nesse exercício? Usei a impedância refletida aqui para calcular o I1, né? Então esse aqui é um jeito bem tradicional para resolver esses problemas aqui envolvendo acoplamento com transformador ideal, tá? Mais fácil do que escrever todas as equações de relação de transformação, eventualmente é mais fácil usar essa história da impedância refletida, tá? Então, deixo aqui mais essa alternativa para você resolver os exercícios que estão propostos na lista, tá? Últimas duas observações. Sobre o autotransformador. Então, o autotransformador é um cara que tem um acoplamento elétrico e magnético, né? Então, normalmente ele é desenhado dessa maneira que está aqui, né? Então, eu tenho um acoplamento
magnético entre um primário e o secundário, mas eles também estão interligados aqui eletricamente, existe um ponto comum aqui, né, entre os dois casos, né? Então ele pode ser tanto nesse formato aqui, né, onde eu tenho o I1 circulando por N1 aqui, né, e a corrente se divide aqui, ó, para o I2. Então eu tenho uma relação aqui um pouquinho mais complicada, né? Tem que levantar esse equacionamento aqui, né? Eu só vou resumir ele para vocês, né? E eu tenho em caso onde o I1 se divide com o I2 para cá, né? Então tenho em V2 aqui N2 mais N1, e aqui eu tenho em V1 N1 mais N2. Se eu for aplicar as relações de transformação aqui, então eu tenho, para esse primeiro caso que V1 sobre V2 é N1 mais N2 sobre N2, né? Então posso escrever essa relação por esse autotransformador, ou o contrário, né, V1 sobre V2 igual a N1 sobre N1 mais N2. Pode, como exercício, provar esse equacionamento aqui, mas é relativamente simples, tá? Vou aplicar as relações que a gente acabou de falar. No autotransformador, o que ele tem? Acoplamento magnético e elétrico, né? Então, existe uma divisão de corrente aqui, que é uma derivação de uma determinada altura aqui da bobina, né? Que vai para o que a gente chama de bobina secundária, né? Ou uma derivação da bobina que vai para o lado primário. Dois casos são possíveis aqui, tá? Bom, isso aqui então deixo para vocês resolverem. Acho que tem um exercício só na lista que comenta sobre isso. Vocês vão precisar dessas relações. E por último, uma última dica ali, tem um dos exercícios da lista que pede para vocês calcularem qual que é o valor dessa capacitância aqui, para que o valor da fonte, o fator de potência da fonte aqui, né, seja unitário, ou seja, que a parte reativa, então a parte imaginária da impedância de entrada, tem que ser igual a zero. Então, na verdade, a dica para esse exercício é justamente esse ponto aqui, ó. Então, você tem que calcular o Zin desse cara aqui, tá? Meio que seguindo a linha do que eu acabei de falar no exercício anterior ali, né? Determina a impedância de entrada, reflete do secundário para o primário, por exemplo, e a parte imaginária tem que ser nula. Isso aqui é a saída para esse exercício para que o fator de potência, então, seja unitário. Então, essa dica que eu queria dar sobre esse exercício, eu encerro aqui, né? Com as mesmas referências que a gente vem usando desde o início aí, né? Então vou fechar essa gravação aqui.